E agora descobriram que o filho do Fux, o Rodrigo Fux, estava lá na degustação de uísque, promovida pelo Vorcaro. Olha só, as coisas vão vindo à tona, né? Rodrigo Fux, filho de Luiz Fux, estava em degustação de uísque paga por Daniel Vorcaro, diz site. Matéria do Diego Feijó de Abreu. O filho do Fux tem cabelo, viu? Eu fiquei chocado também. Deve ter puxado a mãe, né? Porque diz que se a família da mãe for calva, é que a pessoa se torna calva. Rodrigo Fux, advogado e filho do ministro Luiz Fux, participou de uma degustação de uísque em Nova York, paga por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A informação foi publicada pela coluna de Igor Gadelha no Metrópolis, a partir de relatos atribuídos ao ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O encontro teria ocorrido durante viagem aos Estados Unidos em maio de 2024. Segundo a coluna, Castro afirma que a degustação reuniu cerca de 40 pessoas, entre elas deputados do MDB, do Republicanos e o filho de Luiz Fux. O episódio aparece em meio às apurações sobre a relação entre Castro e Vorcaro. A Polícia Federal investiga aportes de órgãos ligados ao governo do Rio em produtos financeiros do Banco Master. A Fórum mostrou em texto recente sobre o caso que Cláudio Castro virou alvo de ação da PF por repasses bilionários, né, do Fundo de Aposentados do Rio de Janeiro ao Banco Master. De acordo com a coluna, o ministro Luiz Fux também teria sido convidado para a degustação, mas não compareceu. A ausência teria ocorrido após recomendação de Rodrigo Fux. Pessoas próximas ao advogado disseram ao Metrópolis que Rodrigo Fux ficou pouco tempo no evento. Ele foi, mas ficou pouco tempo. Parece até aquela história, fumou, mas não tragou. Isso. A justificativa apresentada foi a de que ele teria considerado um ambiente excessivamente informal. Os mesmos de excessivamente informal, o que será, né? É o que? Suruba que tinha. Os mesmos interlocutores afirmaram que o escritório de Rodrigo Fux nunca prestou serviços para Daniel Vorcaro, nem para o Banco Master. A viagem a Nova York também incluiu um jantar no restaurante do Zert Steakhouse, aquele do Salt Bay que joga ouro na carne. Nossa. Segundo a coluna, a conta ficou em cerca de $13.300, o equivalente a aproximadamente R$66 mil. Quem nunca teve R$66 mil para gastar no jantar? Castro tem dito a aliados que havia cerca de 20 pessoas em sua mesa, incluindo a esposa e assessores. O ex-governador sustenta que o grupo estava disposto a pagar a própria conta, mas Daniel Vorcaro assumiu a despesa, né? O cara pagou. O ex-governador também afirmou que Mauro Mendes, governador de Mato Grosso, estava em uma mesa ao lado. A assessoria de Mendes disse ao Metrópolis que ele esteve em Nova York para representar o Estado em compromissos institucionais e pagou as próprias despesas. Eu achei legal que a revista Piauí fez uma matéria sobre a história do uísque, né? Que tudo começa com o uísque. E eles falam assim, tudo começa com uma degustação cafona de uísque. Realmente, né? Ai, meu Deus. Esse povo é muito pobre de espírito, né? Um político, um cara que está lá no topo no topo da sua carreira política, governador do estado do Rio de Janeiro, troca tudo por benesses de um banqueiro, uísque importado, que coisa mais pobre. O filho do ministro do Supremo precisa ir num converscote de um banqueiro para tomar uísque, Marcelo Heiler. Olha, é tudo muito chocante, né? Essas conexões, o poder, né? A linha de transmissão do Daniel Vorcaro é uma coisa impressionante. A rede de pesca dele catou todo mundo, né? Sim, dessa turma. E vale lembrar que nesse dia aí do uísque, eles ganharam, quando você ia lá, na hora de ir embora, você ganhava uma caixa de charuto e um uísque avaliado, sei lá, em R$23 mil. Era um uísque super caro, assim, carésimo, entendeu? Então, esse é o nível. Agora, é isso que quando eu vi, por exemplo, o pronunciamento lá do governador do Rio de Janeiro,
Eu fiquei pensando nisso, nossa, como que pode? O cara, que era um zero à esquerda ali, né? Não, era um nada. Aí era suplente de vereador, foi pra Câmara. Aí não, você não quer ser vice do Witzel? Ah, é você. Né? Porque ele era um cantor lá do submundo gospel, né? Que era da classe B gospel, né? Vamos também deixar isso bem claro. E de repente o cara é alçado, o governador, se reelege no primeiro turno, claro que foi uma eleição comprada, né? Só se reelegeu porque ele comprou a eleição quando contratou ali milhares de pessoas para pedirem votos para ele, né? Então, que é um caso chocante. Então, é muito, assim, é muito louco. Agora, o que o Vorcaro sabe, é por isso que a Polícia Federal não está aceitando as delações dele. Porque se com esses materiais que a própria polícia obteve, nós temos esse monte de história que dá para fazer série. Eu sempre me lembro daquela série Succession, da HBO, que é do magnata, das comunicações, e tem um dos filhos dele que sonha ser o pai, que é um viciado, e faz essas coisas, ele sai comprando todo mundo, assim, porque ele quer ter poder no mundo da política, etc. Aí você vê igual o filho do Fux aí, sabe? Ele tem um escritório, ele carrega o nome do pai, queira ou não queira, o nome do pai dele dá qualquer Ganha cliente. maior tutu, precisa tomar o uísque de banqueiro, gente. Entende? Agora, claro, tem aquela outra, tem as outras histórias que sai aí, a gente sabe de poucas coisas, que eram festas também calientes, eram festas que rolavam, por exemplo, quando esse homem, o filho do Fux diz, era muito formal. O que tava falando? Nossa, o que tava faltando nessa festa aí? Porque se tinha uísque à vontade, charuto, já não é formal, né? Começa por aí. Então, acho que tinha um pouco disso também. Uma coisa é que era isso, a galera ia para essas festas, porque provavelmente as festas do Vorcaro era babado e confusão, como a gente costuma dizer, assim. Devia ter uma hora ali que fechava a porta do estabelecimento, ninguém entra, ninguém sai, apagava as luzes e acontecia tudo. Então é por isso que um monte de gente acabava nas festinhas de iate dele, de hotel, não sei aonde, porque deveriam ser festas famosas, que deveriam acontecer muita coisa. E mais para fechar, e é por isso que a Polícia Federal não está aceitando as delações, porque ele não está contando nada. Porque tudo isso que nós sabemos são as investigações policiais que trouxeram para nós. Não, e tem mais uma coisa, tá, Marcelo e pessoal? O rico adora uma boquinha, né? Sim. O rico adora. O rico, ele, quanto mais a pessoa tem dinheiro, menos ele gosta de enfiar a mão no bolso. Já repararam isso? Ah, eu tenho um amigo que tem um iate, aí vai no iate do amigo. Ah, tem uma festa com tudo. Eles adoram essas coisas. Eu acho que é por isso que eles são ricos e a gente é pobre, né? Pode ser. E tem também essa coisa de eles se reunirem para todo mundo ostentar em cima do outro, né? Tem também, aí tem vários livros, filmes sobre isso que mostram, né, essa coisa, né, como eles gostam, esses banquetes para se lambuzar. Não banquetes, né, como da Grécia Antiga, que eles vão para filosofar e trepar. Não, esse aí é para esnobar, eles são péssimos também, né? E para comprar as pessoas, porque basicamente era isso que o Porcaro fazia, né? Ele queria comprar essas pessoas. Ele convidava o filho do Fux para ter influência sobre o Fux. É para ver. É por isso que eu concordo com você. Pode ser que o contrato, pode ser não. Talvez o contrato da Viviane, a esposa do Moraes, seja 100% legal, mas tem uma fronteira ética aí. Não foi bom. Tem uma fronteira ética que ela é outra pessoa que não precisa também desse cliente. Ela não precisa. Não precisa, entendeu? É uma advogada renomada, o companheiro dela é o Moraes. Isso abre portas, gente, abre portas. Outro dia encontrei um rapaz aqui de um restaurante aqui na minha quadra, que ele vota no Lula, sempre votou no Lula, mas ele falou assim, poxa, Sinara, mas tem umas coisas que não dá pra gente engolir, né? Não tem nada a ver com o Lula, é a coisa do ministro do Supremo, mas ele falou assim, poxa, a mulher do 129 milhões é realmente difícil de engolir para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, ele falou, ele ficou comparando, eu trabalho aqui o dia todo nesse restaurante, não sei o quê, eu nunca ganhei 1 milhão, eu tive que, sabe, ele começou a contar, nossa, agora que eu pude comprar uma casa própria, e a mulher do ministro, 129 milhões. É duro de engolir isso aí, né? Eu acho que o Alexandre de Moraes deveria ter se cuidado mais, ter se protegido mais, né?
Não, e que contrato e defesa é essa de 120 milhões? Eu nunca tinha visto. Nossa, que é um popstar. Sei lá, seu advogado da Julie Moore, você até entende, que eu acho que nem o dela ganha isso, você quer saber, viu? 120 milhões para defender um cliente. Caramba, né? Eu vi esses dias uma matéria, eu até coloquei nas minhas redes, falando sobre as profissões mais lucrativas hoje no Brasil, né? Então, o pai e a mãe que se esforçavam para transformar o filho em médico, esqueça, tá? Médico tá lá embaixo. Jornalista e repórter, 44ª posição. Lá em cima é tudo judiciário, Marcelo. É triste, gente. É uma casta, né? É muito triste. Nossa. É muito triste. Ainda bem que nós temos lá o Flávio Dino, pelo menos acabando com os penduricalhos, né? Para reduzir o salário dessa galera. A grande reforma do Brasil, depois de passar limpo o mundo trabalhista, é o mundo jurídico. O Brasil não pode, o Brasil não continua, não sobrevive com o modelo jurídico que nós temos atualmente, assim, que é uma casta, forma-se casta. A frase aqui da matéria da Piauí que eu achei muito engraçada. E pensar que tudo isso deve ter começado com uma turma cafona tomando uísque. Muito perfeito, isso é cafona. Ostentar é cafona, tá? Esse pessoal fingindo que entende de uísque, fingindo que entende de vinho, sabe? Tão ridículo, ridículo e corrupto, né? Ridículo, cafona e corrupto.